Bem, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a terceira lição deste ano, na verdade, né? O texto base é Esdras, capítulo 4, de 1 a 3, e o título da nossa lição é Mantendo o Foco em Deus. O estudo de hoje se propõe a mostrar que quando nós recebemos uma missão de Deus, da parte de Deus, nós precisamos cuidar para cumpri-la com qualidade, com muita qualidade. Mas para isso nós não podemos perder o foco. Então a gente vai começar. Primeiro ponto, a gente vai ver aqui, ser, mas não pertencer. Ao comprovarmos aqui o fato que os reis Ciro e Dario I, são reis persas, eles estavam determinados a cooperar com a reconstrução do templo de Jerusalém, né? E nós achamos isso estranho, muitas pessoas podem achar estranho, porque para esses soberanos o fundamental, o importante aqui era que eles mantivessem os povos em paz, mantivessem a paz no meio do povo e também o recolhimento de impostos. Sabemos que eles não eram judeus, não eram do povo de Deus, mas isso não era uma casualidade, porque não era uma questão meramente política, porque nós sabemos que acima de tudo há um Deus, e que Deus tem propósitos, e que Ele usa a criatura, a sua criatura, do jeito que quer, na hora que precisar e como bem entender. Então, a gente vê que esses dois reis, o Ciro e o Dario I, foram usados por Deus para essa obra que Esdras estava realizando. Então nós aprendemos uma preciosa lição aqui. Nós, lá em João 17,16 diz assim, quando Jesus ora por nós, ele fala, Pai, eu peço que os livre, ele pede a Deus que nos livre, ele diz aqui em João 17,16, não são do mundo como eu não sou, do mundo não sou. Nós estamos aqui temporariamente e nós fomos adquiridos por um alto preço. Nós somos adquiridos, se a gente ler aqui em Atos 20 e 28, nós lemos assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então nós pertencemos ao reino de Deus, fomos justificados por Jesus através do seu sangue e pertencemos ao reino de Deus. Então nós destacamos esse fato para lembrar que o cristão só vai conseguir cumprir a sua missão de forma satisfatória quando ele priorizar, quando ele não priorizar as questões humanas e terrenas. E isso só será alcançado à medida que tiver consciência da sua missão e estiver afinado com o propósito de Deus para a sua vida e principalmente consagrar-se ao Senhor para uma vida útil. Em segundo ponto, nós vamos ver que Deus tem uma missão para seus servos. Quando a gente olha para o propósito de reconstrução do templo, a busca da glória da segunda casa para testemunhar do poder do Deus de Israel e a restauração de Jerusalém por intermédio de Neemias, a partir da reconstrução dos seus muros, percebemos como cada indivíduo tem um propósito divino para si. Esdras na reconstrução da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas. Neemias na influência com o rei Artaxerxes e também na reconstrução das muralhas de Jerusalém e nas reformas religiosas. Zorobabel como líder cívico na reconstrução do templo. Josué como sacerdote, líder espiritual também na reconstrução do templo. Ageu e Zacarias como profetas que falam a palavra de Deus ao povo. A gente vê lá em Ageu 2,9
quando aqueles homens estavam reconstruindo o templo, eles estavam tristes porque o primeiro templo era suntuoso, era grandioso, mas Ageu, no propósito de animar, de falar da palavra de Deus, vai dizer para eles que a glória da segunda casa ia ser maior que a da primeira, porque Jesus pisou neste templo muito tempo mais tarde. Então, Ageu e Zacarias estavam ali com profetas, né, falando a palavra de Deus ao povo. Como servos do Altíssimo, nós devemos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas e viver para agradar a Ele. A nossa caminhada terrena pode nos apresentar barreiras e obstáculos que a dificultem. Mas devemos estar atentos. Uma coisa melhor do que estarmos sempre da vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós vamos ver que há opositores nos projetos, né, no projeto de Deus aqui no caso, mas sempre que nós propomos a fazer alguma coisa para o nosso Deus, sempre há alguma dificuldade. A gente vai ler aqui, que é o texto base da nossa meditação, diz assim: ouvindo, pois, capítulo 4 de Esdras, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edificamos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então o texto básico nos remete para a realidade de que o nosso sucesso pode atrair aliados de última hora, que no lugar de somar, poderão desagregar e provocar perdas. Diz o texto que o avanço da obra de reconstrução do templo chega aos ouvidos dos adversários de Judá e Benjamim. O que isso quer dizer? A reivindicação deles foi: deixa-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria. É bem provável que os líderes da reconstrução do templo tivessem tido um momento de instabilidade, né? Mas eles logo viram que era uma tentativa de infiltrar-se e desvirtuar o projeto. Essas pessoas se ofereceram para ajudar na reconstrução, mas queriam observar o que os judeus estavam fazendo e esperavam impedir Israel de ser de novo uma cidade forte. Os judeus perceberam a artimanha deles. A associação com os incrédulos teria levado o povo de Deus a transigir na sua fé, a se desviar, não é? A enfraquecer na sua fé, porque eles queriam, na verdade, era confusão. Então, quando a gente faz a obra de Deus, na verdade, a gente se enfrenta opositores em qualquer época e lugar. Quando foram instados a tomar a decisão se aceitariam ou não essa cooperação, essa ajuda, né? Mas, por fim, tomaram a decisão certa, como veremos mais adiante. Alguns desafios nos são apresentados para não perdermos o foco, quando estamos diante de pequenos ou grandes feitos que nos ajudam a cumprir a missão que Deus nos deu. Vejamos. Primeiro, para não perder o foco, é preciso ter consciência de missão. É fácil perder o foco quando não se tem certeza de qual o propósito da sua existência terrena e o propósito de Deus para a sua vida no sentido espiritual. Se nós nos distraímos com muitas coisas aqui da terra, muitas vezes nós perdemos o foco e ficamos sem saber o que fazer nos momentos que nós temos que tomar alguma decisão.
Para não perder o foco, primeiro é preciso ter consciência de missão. E também é preciso saber que enfrentaremos opositores pela frente. Se temos ciência de que não vamos agradar a todos, precisamos nos preparar para a oposição, a começar do conhecimento de sua existência. A gente não pode ser ingênuo, inocente, pensar que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós seremos aprovados em todas as coisas. Com certeza, principalmente, nós queremos agradar a Deus, nós vamos desagradar o inimigo de nossas almas. Em terceiro lugar, para não perder o foco, é preciso ter discernimento espiritual. Mas a oposição pode ser interna ou externa, ela pode vir de dentro ou de fora, né? E como identificá-la? Como saber de onde ela vem? Com discernimento espiritual, que é o dom do Espírito Santo, somos capacitados a compreender o que os homens estão pensando, maquinando. Se há sinceridade ou se existe algo por trás das intenções daqueles que se aproximam de nós, de forma particular, e do povo de Deus de forma geral. Então é preciso discernimento espiritual para nós entendermos, né, se ali há sinceridade, se nós devemos aceitar ou não, saber o que tem por trás daquelas intenções, quem se aproxima de nós, qual é a intenção, né? Precisamos ter essa consciência, saber disso. E em quarto lugar, para não perder o foco, é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. A sabedoria, como diz Tiago, é virtude a ser conquistada. Quem não a tem deve pedir a Deus. Tiago 1,5 diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lança em rosto. Fazendo a opção de manter o foco, aqueles estavam focados, né? O Êxodo, o Josué, os profetas, o Neemias, todos estavam firmemente nesse propósito. O uso de dons de sabedoria e de discernimento espiritual por parte dos líderes, Zorobabel e Josué, bem como dos demais chefes dos pais de Israel, nesse contexto, foi algo fundamental para que eles não perdessem o foco, envolvendo-se com quem poderia contaminar o seu projeto, que era tridimensional, ou seja, político, cultural e religioso. Embora a questão religiosa e espiritual sobressaísse, o comportamento desses líderes contradiz o seguinte ditado popular que diz assim: toda ajuda é bem-vinda, nem sempre. É preciso avaliar e Deus pode nos capacitar a perceber isso, se a ajuda oferecida vem para cooperar ou para instalar confusão no seio da igreja. Muitas vezes, como cristãos, somos instados a tomar decisões que a princípio nos incomodam, geram incertezas e provocam contrariedades. Mas quando descansamos no poder de Deus e temos consciência que fizemos escolhas calcadas, não no que pensamos ou queremos, mas na mente de Cristo que nos dirige, então a paz de Cristo, que faz o arbitramento sobre os corações fiéis, mostrando como anda a nossa segurança em Deus, nos enche de tranquilidade necessária para prosseguir nossa jornada terrena com alegria e fé. E a propósito ter consciência e fazer a escolha certa, nós vemos aqui que nós precisamos ter discernimento e termos a mente de Cristo. Então a gente vai ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim. Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando nós temos certeza que estamos fazendo a vontade de Deus, oramos, pedimos a Deus que nos oriente, nós temos consciência que temos uma missão, e nos entregamos, nos consagramos para fazer essa missão, vão surgir opositores, e nós vamos buscar em Deus a orientação para realizarmos a sua vontade. Vamos agradar ao Senhor e vamos ter a paz no nosso coração, que estamos realmente fazendo a vontade de Deus. Para pensar e agir, você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Tem se esforçado para cumprir sua missão aqui na Terra a partir de sua família? O nosso primeiro campo missionário é na nossa família. Quais os muros que precisam ser consertados na nossa família? Quais os laços que precisam ser refeitos em nossa família? É uma pergunta que nós podemos, cada um pode responder, não é? Segundo, você tem consciência que poderá enfrentar opositores ao procurar cumprir sua missão? Tem pedido a Deus sabedoria para vencer os obstáculos? Na nossa força, com certeza, nós não conseguimos. Nós só vencemos as dificuldades, os obstáculos, quando nós estamos andando segundo a vontade de Deus. Enfrentamos as dificuldades, né? Mas sabemos que Deus está à frente de todo o propósito que Ele tem para nós. Você tem procurado manter o foco, não permitindo que influências nocivas encontrem espaço na sua vida? É muito fácil nos desviarmos. É sempre alguma coisa que vem para nos inquietar, muitas vezes vem com aparência de algo bom, alguma coisa que vai ser bom para nós, mas depois nós vamos descobrir que na verdade é uma influência nociva e que nós temos que manter o foco em Deus, fazendo a vontade do Senhor. Você tem exercido o discernimento espiritual para avaliar comportamentos desviantes e não se deixar levar por ofertas tentadoras que possam vir e tentar desviá-lo da sua missão? Precisamos também ter discernimento espiritual para avaliar aqueles comportamentos, né, que chegam para nós, e nós não vamos nos deixar levar por ofertas tentadoras que possam vir e tentar nos desviar da nossa missão, que é muito importante. Então, nós devemos pensar como a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos exorta todos os dias. Precisamos manter o foco em Deus. Sabemos que nós não pertencemos a este mundo. Jesus vai dizer lá em João 17, não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, em Atos 20 e 28, na última, lá embaixo a gente vai ver a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos que entender que nós temos uma missão, cada servo de Deus tem uma missão, tem um trabalho para fazer. Se nós não estivermos envolvidos em alguma coisa assim, nós vamos nos lembrar de Mateus 28, quando Jesus vai dizer: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. É uma missão para cada um de nós que nós temos que cumprir. E o que nos impede de fazermos isso? Que tem nos distraído nessa missão. E, em terceiro lugar, nós temos que identificar os opositores do projeto de Deus para nós. Interessante é que quando a gente fala em oposição, a gente pensa sempre assim em inimigos, a gente pensa em alguém que vem nos atacar, alguém que vem de forma agressiva. Esses vieram suavemente, sutilmente oferecer uma ajuda, né, que seria danosa para
povo de Deus e eles puderam identificar. Esse é o pior tipo de oposição, é o pior tipo de inimigos que nós podemos encontrar em nossa caminhada, não é? Então nós temos que ficar atentos e também fazendo a opção, escolhendo servir ao Senhor de todo o nosso coração, assim como Deus deu sabedoria a Zorobabel, Deus deu, eles tiveram dom de sabedoria, Zorobabel, Josué, né, e os demais líderes. Nós também estaremos firmes agradando ao Senhor se nós olharmos para o Senhor sempre. Em nossas vidas nós vamos estar fazendo a nossa parte, mantendo o foco e agradando ao Senhor. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por este estudo que nos adverte, que nos orienta, Senhor, que nos lembra, Pai, que nós temos um compromisso contigo, Senhor. Nós estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. Não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Ti. E fomos comprados por um grande preço, custou o sangue de Jesus, ó Pai, a nossa salvação. Então ajuda-nos, Senhor, a olhar para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o Teu querer, a Tua vontade em nossas vidas. Fica com a Tua igreja, abençoa, Senhor, a todos nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.